Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, CEO e fundador do Universo Apo. Neste episódio, estamos aqui com Rafael Meyer, diretor da Englobal. Seja muito bem-vindo, Rafael, já é de casa, já nos conhece. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado pelo convite, estou muito honrado de estar por aqui. Espero que o nosso papo seja aí bacana. Com certeza. Uma das coisas que sempre me chama a atenção é quando há essa transição de carreira. Eu vi que tu foi professor, eu vi que tu foi professor de MBA, inclusive, né? E tu chegou à questão da diretoria da Englobal, cuidando das operações, né, da Englobal. Como que foi essa trajetória até tu chegar lá? Mercado de... Comex que fala? Sim, Comex. É uma dor de cabeça gigante. Por que esse mercado, Jesus amado? Tu podia ter sido músico, qualquer outra coisa que era mais fácil que isso. Não é tarde ainda, né? Ainda dá para repensar. Mas, cara, o comércio exterior, ele da mesma forma que ele é estressante, ele também é apaixonante, né? Sim. A dinâmica do mercado global que tem, acho que é o que mais atrai. O que me trouxe para essa área foi muito querer fugir um pouco da administração tradicional. Quando eu me vi na escolha da faculdade ainda e tudo mais, e a Englobal veio para mim numa oportunidade de estágio. Então, por isso que foi meio que conectado já com a minha graduação, quando eu estava no segundo ano. Então, eu entrei na Englobal muito cedo, e quando a Englobal ainda era muito pequena, e fui crescendo com a empresa. Tive essa oportunidade dentro da empresa de construir uma carreira junto com a empresa, e a área da liderança me atraiu no meio disso tudo. E falar com pessoas sempre foi algo que eu também gostei. E aí lecionar veio em paralelo, uma carreira paralela nisso, que eu também quis provar um pouco dessa água. Então eu tive a oportunidade de dar aula na Univale, que hoje é o maior curso de comércio exterior do Brasil. Tive também a oportunidade de lecionar na Unisociesc, do Grupo Ânima, e também de lecionar no MBA. Né? Então foram oportunidades que apareceram ao longo da carreira, e eu agarrei para justamente experimentar. Sim. Foram muito legais, com certeza eu pretendo ter elas mais no futuro novamente, é algo que eu gosto bastante. E a parte de liderança foi algo que desde da faculdade me atraía. Então, quando eu entrei, mesmo trabalhando com comércio exterior, com as operações, documentação, a minha visão já era trabalhar com liderança. Então, eu tive que me preparar ao longo do tempo e tive oportunidade dentro da empresa para poder desempenhar esse papel, né? Eu estava no lugar certo no tempo certo. Perfeito. Então, a empresa precisava também, porque estava crescendo. Eu também queria me desenvolver e as coisas foram casando. E até chegar agora onde estou como diretor da Englobal. Hoje é uma empresa aí de praticamente 16 anos de atuação. Já atuamos aí no mercado, principalmente no Sul hoje, mas atuamos no Brasil inteiro. Temos filial no norte do país, em Rondônia, e estamos avançando cada vez mais no mercado. Nosso objetivo é trazer a competitividade do global para as empresas pequenas e médias, principalmente. Então, quando a gente se vê nesse meio do comércio exterior, como você falou, meio maluco, meio difícil, porque o comércio exterior é justamente esses desafios que cada dia é aprendizado, né? Cada dia tem uma coisa nova para a gente aprender. E é uma profissão, às vezes, que te faz sair da zona de conforto. Todo momento a gente tem mudanças, e lidar com isso eu acho que é uma escolha, realmente é uma escolha, talvez uma escolha meio não convencional, mas quem já prova um pouco é assim, ou gosta ou não gosta. Eu acho que as pessoas acabam... Eu acredito que as pessoas acabam entrando no comércio exterior por não ver a profundidade e o tamanho, porque é muito grande. Desde questão geopolítica, desde questão de economia, se tu tem a questão de China e Brasil, tu tem que entender das duas economias, tu tem que entender das políticas dos dois países. Então, eu acho que
Tu tem que entender, enfim, são tantos aspectos que envolvem isso, que eu acredito que é um dos motivos. É tipo aquele negócio, né, de a gente começa a empreender porque a gente não sabe o tamanho que é o BO, né? Se a gente fosse fazer na ponta do lápis, a gente não empreenderia no Brasil. Eu acho que existe mais ou menos essa correlação. É um pouco assim mesmo, cara. Até eu sempre conto essa história que a primeira semana que eu trabalhei com comércio exterior, eu levava documentos fisicamente na Receita Federal. Aí, depois de levar 2-3 dias, eu levei mais uma vez e me falaram assim, aviso fiscal que é urgente, porque a mercadoria está aqui. Fui lá, pedi, preciso falar com o fiscal. Veio o fiscal, cara, é urgente, a mercadoria do cliente já está no porto, ele precisa resolver. Aí ele olhou para mim e falou assim, é urgente? Então vai no hospital, aqui não é urgente. E foi embora. Eu pensei, ali eu devia ter desistido da carreira. Na primeira semana. Deus mandando sinais ali. Já teve sinais, entendeu? Eu que não fui moleque e não percebi. Assim. E aconteceu, e eu conto isso. E sobre a escolha do Comex, realmente, ou até hoje, quando eu trabalho com pessoas que fazem essa entrevista, que estão na faculdade, que a gente contrata pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, muitas também não têm essa noção de como é o trabalho com o comércio exterior. Elas têm muita vontade de viajar ou tiveram algum tipo de simpatia com o inglês ou com alguma língua e aí pensaram, vou fazer uma área um pouco diferente do que administração e eu gosto de inglês, então vou no comércio exterior. Então, geralmente, as pessoas quando vêm, elas não entendem. Porque grande parte do trabalho do comércio exterior, ele está na parte burocrática, a parte de documentação, uma parte um pouco mais pesada. Está na conversa, de fato, com pessoas de outros países, que aí você tem que aprender como negociar com cada um dos países. Mas, ao mesmo tempo, Eduardo, a gente vê também o quanto que o comércio exterior ele é atual e é relevante para as cadeias globais hoje de valor que a gente faz parte. A missão até na Englobal que a gente trabalha é tornar empresas competitivas globalmente. Por que a gente entende isso? Porque quando a gente está trabalhando hoje numa loja, que seja uma loja de esquina ou que vende roupa, ela não está competindo com a loja do lado. Ela está competindo com a AliExpress, ela está competindo com a Shein. Então ela precisa ser competitiva nesse mercado global para que ela possa gerar valor e continuar relevante para o mercado dela, mesmo que seja da rua. Porque o comércio exterior está acessível à palma da mão de todo mundo. Então, a AliExpress da vida, a Shein da vida, todos esses marketplaces assim, que a gente consegue comprar e receber na nossa casa, às vezes até mais rápido do que uma compra no Brasil. Perfeito. Fazem parte desse contexto. Então, o comércio exterior está inserido nisso aí também. Tu acredita que olha, eu acho uma análise bem interessante essa, porque primeiro ponto, eu se tivesse um negócio, eu acharia varejo, né, para importar coisas para trazer para cá, eu acharia, na minha visão, a primeira coisa que eu sentiria que é muito complexo. Esse é o primeiro ponto que é do meu sentimento. E o segundo ponto é que eu não veria que, na verdade, a importação ela é uma vantagem competitiva perante esses entrantes de mercado grande. Né? Porque a gente não vai conseguir bater preço desses caras aqui no Brasil. Então vamos beber da fonte que eles têm lá também. Sim. Né? Eu não sei qual que é a tua visão sobre isso. É tão complexo? Sim. Fazer eu colocar virar um cliente de vocês, por exemplo? Como que funciona? O processo de internacionalização, primeiro, ele precisa ser a gente comenta sempre com os clientes que ele tem que ser uma decisão consciente. A partir do momento que eu decido internacionalizar minha empresa, que ou eu vou começar a importar, vou começar a exportar, vou começar a me identificar com esse mercado, buscar produtos lá fora, qualquer tipo de configuração que eu vá atuar
que de alguma forma me coloque nesse mercado global, é uma decisão que precisa ser consciente, justamente por conta dessa complexidade. Se eu for importar, ele vai requerer que eu trabalhe algumas regulações da minha empresa, independente se a empresa vai fazer sozinha ou vai contratar uma terceira para fazer, como é o caso da Englobal. Uhum. A partir do momento que ela toma essa decisão, eu vejo que já é um diferencial estratégico quando a empresa ela decide internacionalizar, porque ela escolhe conscientemente estar fazendo parte desse mercado e não somente reagindo a algum estímulo do mercado interno e copiando alguma tendência que está acontecendo. Eu acho que quando a empresa ela tem essa decisão, ela está um passo à frente. E se a empresa ela não está fazendo isso diretamente, o concorrente está. Então a decisão consciente ela vem dessa visão de mercado. Eu quero estar atrás do meu concorrente ou eu quero estar igual ou ultrapassar esse nível. Eu acho que quando a empresa tem essa decisão, ela fica muito mais claro o que ela tem que fazer. E ela não precisa fazer sozinha. Ela pode contar com empresas como a Englobal para ajudar ela num processo de ponta a ponta. E toda essa complexidade do processo, ela vai terceirizar. Então a Englobal hoje, quando ela se posiciona com o cliente, ela é como se fosse um departamento terceirizado de comércio exterior para a empresa. Então ela não precisa saber nada de comércio exterior. Ela só vai dizer, eu quero trazer esse produto, eu tenho esse volume, eu tenho isso. Como eu faço isso? A Englobal vai fazer todo o detalhamento do processo, vai te dar a melhor estratégia, vai trazer a parte logística, vai falar com o fornecedor, vai buscar a mercadoria onde quer que seja e vai entregar na tua fábrica. A vantagem disso, teu foco fica no core, que é vender, que é fazer acontecer o negócio. Ou eu compro uma máquina e um equipamento, meu foco é produzir, não é importar a máquina. Eu posso terceirizar isso para a Englobal. Então, quando a empresa ela decide e ela vai com uma outra empresa em conjunto para fazer esse processo ficar simples, essa parte burocrática e essa parte muito difícil, que é um bicho de 7 cabeças, quando alguém entra nesse mercado, que de fato para nós é o dia a dia. Então a gente deixa o complexo simples quando a gente atua dessa forma. E o que é os serviços que vocês fazem? Bom, hoje a gente se posiciona como um ecossistema ou como um one-stop shop nas operações de comércio exterior. Então a gente hoje consegue, falando de forma simples, a gente pega o cliente pela mão desde o início, quando saiu a necessidade ou a vontade de começar a importar. A gente hoje tem comitivas que levam para feiras na China, por exemplo, que fazem com que o empresário, o importador, empresas que importam, consigam ir de fato até na fonte, com a gente que já vai até lá há mais de 15 anos para poder ver, quem são as fábricas, quem são os fornecedores, da onde eu vou comprar, o que eu vou comprar, quais são as tendências, que hoje a China está ditando tendências. Eu falo a China, mas qualquer país do mundo. A China eu acho que é o que a gente mais atua hoje, por ser um parceiro muito forte. E a partir daí, todas as decisões que a empresa faz, a partir de comprar, fazer o pagamento ao exterior, fazer a contratação logística, toda a administração do processo e conformidade para garantir que ele seja declarado para a Receita Federal, tudo nos conformes, e o carregamento aqui, até a distribuição desse produto para o cliente final, a gente consegue lidar. Então hoje é uma operação completa que eu consigo atender de ponta a ponta. E vocês fazem esse estudo antes? Porque existe por exemplo, eu vou abrir uma empresa de xícaras. Sim. Só que eu não sei sobre cores que vem lá fora. Vocês fazem primeiramente um estudo, um setup e depois entram com, digamos, outras partes de serviço ou não? Essa primeira visão de mercado, por exemplo, a gente consegue fazer um estudo de viabilidade para entender primeiro se esse teu preço está competitivo, com base na tua capacidade financeira, nas cotações que a gente recebe do fornecedor, e todo o produto até ele chegar aqui, com todos os impostos, até a gente vai além e te ajuda a fazer o preço de venda.
Então eu consigo colocar os impostos ali, tu coloca teu markup e tu vai saber por quanto tu vai vender essa mercadoria. Lá na última linha, fechando isso, é viável, a gente segue o processo. Vocês fazem um benchmarking disso de mercado e correlacionam com o valor que vai ficar o dele, o valor de mercado local, e aí viabilizam ou não aquela trazer esse produto de fora. Geralmente o cliente tem esse conhecimento do mercado, ele vem com esse conhecimento do mercado, a gente traz o da importação e converge para que a gente consiga mapear se com todos aqueles serviços que a gente incluiu, trazendo o volume que eu preciso, vou ser competitivo. Vou ter aquele valor que ele trouxe, cara, eu preciso comprar nesse valor porque o meu concorrente está vendendo esse valor, X, então preciso que venha X-1 para que eu ainda consiga ser mais competitivo que o meu concorrente. Ou às vezes eu vou trazer um produto diferente, que tem um diferencial e eu preciso chegar no equilíbrio para que eu possa ainda ser competitivo com o meu concorrente. Então, nós conseguimos fazer essa avaliação de cenários de compras e simulação de pedidos pequenos, médios, grandes, amostras, todo esse produto para fazer uma avaliação de qualidade, por exemplo, auditar as fábricas lá para ver se as fábricas são de verdade. Eu nem preciso sair daqui. Eu consigo mandar uma inspeção lá, vai lá, tira foto, faz vídeo, pega as licenças, garante que está tudo certo para poder importar, por exemplo. Então, toda essa parte desse estudo pré, para garantir que, cara, eu sou competitivo, tenho um produto que é bom, que eu vou receber o que eu estou importando, porque essa é a preocupação, sim, né? Sim. A gente consegue garantir não vai hoje ter surpresinhas no final. Não vamos ter surpresas, então a gente hoje consegue trabalhar em todas as pontas para garantir que a mesma segurança que tu tem comprando do teu fornecedor no Brasil, você vai ter comprando de um fornecedor na China, por exemplo, com a mesma segurança, com o mesmo nível de segurança que a gente tem aqui hoje. E o que seria, né? O preço é uma das vantagens, mas obviamente de trazer produtos de fora. Mas existe alguma outras vantagens de eu colocar a minha empresa, os produtos da China, por um exemplo, obviamente que é 47% do que entra no Brasil vem de lá, né? Sim. Então é um volume muito alto. Mas existe vantagens competitivas que eu posso ter dentro da empresa? Bom, só olhando esse dado que você falou, grande parte dos produtos que hoje são comercializados vêm da China. Se você não estiver comprando diretamente, você está comprando de alguém que está comprando. Então, quando você está comprando isso diretamente, você está pulando etapas e, consequentemente, pulando custos que estão sendo agregados no teu produto. Então, a tendência de você diminuir custo é muito grande, talvez seja o que leva a maior parte das empresas a pular essa etapa, né? Pular esse for teu distribuidor que está comprando da China diretamente. Só que o mercado chinês hoje, o mercado global, ele te dá acesso muito antecipado a novos produtos, a produtos de qualidades diferentes, porque se você não está fazendo isso, tu está dependendo do que o teu concorrente faça, que o teu distribuidor faça, para que você tenha acesso aos produtos dele. E quando você corta esse atravessador e decide fazer isso diretamente, você tem um acesso a muito mais diversidade, muito mais qualidade, muito mais produtos com inovação, muito mais produtos que podem agregar valor, e muitos deles ainda nem chegaram no mercado do Brasil, e que talvez vão chegar daqui a 2 anos porque dependem de um distribuidor ir lá e ter essa visão que às vezes você, como empresário, que já tem uma visão do teu próprio negócio, vai conseguir diretamente. Então, só aí a gente já ganha 2 anos de mar azul, vamos dizer assim, né? Perfeito. De trabalho. E esses produtos, geralmente, essas empresas buscam na feira da China, lá naquela maior feira do mundo. Feira do mundo, Diz que é até um perigo tu ir lá, né? Porque tu volta querendo vendendo a casa para trazer coisa, né? É verdade. Hoje a Canton Fair é a maior feira multissetorial do mundo. A gente recomenda que todos os importadores, independente do tamanho, visitem, porque é uma experiência de vida. Você tem uma visão de mercado diferenciada. É como se fosse o comércio exterior do mundo concentrado em um lugar só. E ele é
imenso o tamanho. Então, para ter uma referência, falando de lugares aqui no Brasil, quem já foi, por exemplo, no São Paulo Expo, que é um dos maiores pavilhões aqui do Brasil, são 16 São Paulo Expos. Uau! Esse é o tamanho da Canton Fair. São 16 São Paulo Expo um no lado do outro. São mais de 35 mil fornecedores. E a Canton Fair, por que ela é tão grande? Ela acontece já desde os anos 50, ininterruptamente 2 vezes por ano. Então é uma feira muito tradicional, e quem é responsável por fazer isso é o governo chinês, o Ministério do Desenvolvimento. Então, qual que é a vantagem de você pegar um fornecedor lá? E aí eu estou falando de todos os ramos, tá? Desde o varejo, da compra e venda, até matéria-prima e máquinas e equipamentos. A feira ela abrange todos esses setores. Não é todo mundo que pode expor lá. Eles têm que ser validados pelo governo. Então o governo é um filtro desses fornecedores que estão expondo lá. Então eu posso ter uma garantia muito grande de que aquela empresa lá vai cumprir o que ela está me prometendo. Então é um lugar seguro para eu desenvolver fornecedores, e eu sei que qualquer um que eu falar lá, ele vai conseguir atender, porque eles já são fornecedores exportadores. Perfeito. Então isso já dá uma segurança para quem tem aquela cultura de eu preciso ver para crer, eu preciso estar perto, eu preciso conhecer. Sim. Né? Quem às vezes não tem essa confiança, você está lá num lugar seguro que você sabe que todo mundo vai poder te atender. E são empresas que já estão acostumadas a lidar com o mundo inteiro. Então a parte de exportação, essa parte burocrática, esse atendimento a exigências da nossa legislação ficam muito mais maleáveis, porque são empresas que já têm isso no dia a dia. Diferente de eu ir até a China, encontrar uma fábrica lá que nunca exportou e só vende no mercado interno, por exemplo, e eu começar a exportar para o Brasil. Ela vai ter que adequar muita coisa que ela ainda não está acostumada. Então isso pode levar um pouco mais de tempo. Perfeito. Né? Então a Canton Fair é como se fosse a primeira o grande filtro para você poder estar num lugar. Qual lugar hoje que você consegue ir para visitar fornecedores, qualquer tipo de fornecedor, inclusive nacional, que você consegue fazer 20 reuniões num dia? Né? Então, isso ganha muito tempo. Se você está aqui para visitar o teu distribuidor, ou até mesmo que ele vá até o teu escritório, cara, vai receber quantos por dia? 2, 3, talvez? Sim. Então lá você faz 20 num dia, tranquilamente. Então você ganha uma agilidade muito grande para fazer esse trabalho estando lá. Né? E a gente faz essa comitiva aí todo ano, levamos mais de 200 empresários já ao longo desses 15 anos que a gente fez de feira, e é nítido que é uma experiência que realmente é uma experiência de vida, e também traz muitos retornos positivos, o que garante que a nossa comitiva sempre aconteça. Sim. Então isso é muito um indicador positivo, né? Eu acho legal isso, porque essa visão que vocês tiveram de peraí, a gente é a empresa que cuida desse setor aqui para vocês, mas a gente vai montar este outro produto aqui, vai montar esta comitiva, né, para que vocês vejam isso de dentro. Sim. Porque uma coisa é eu contratar em global para trazer esses produtos para mim, outra coisa é vocês me levarem para lá para que eu veja aquilo lá e eu fale, caraca, a Global vão mudar toda a nossa estratégia. Agora a gente vai para cá e não para cá, mas obviamente vocês do lado, né? Porque a complexidade vai continuar a mesma, só que com uma visão de mercado desse tamanho. Perfeito, exatamente. Né? Então, cara, achei isso muito bom. E essa questão da internacionalização, o que quer dizer? Levar a minha empresa para fora? Bom, a internacionalização ela se dá de diversas etapas. Talvez a primeira etapa seria eu começando a importar ou exportar. A última etapa seria eu ter uma sede fora, onde, em mais de um país talvez, que eu possa ter aí um alcance, uma multinacional. Esse seria o último nível de internacionalização. Entendi. Mas a partir do momento que eu desejo ter algum tipo de interação
em relação comercial com outro país, eu já estou internacionalizando. Eu já posso dizer que a minha empresa ela está se internacionalizando. Perfeito. Ainda num nível inicial, mas a tendência é que isso não aconteceu só com um cliente, mas com vários que a gente começou atendendo com importação. Ele começa também a fazer a exportação, até que de repente a exportação virou o core. E o cara deixou de operar Brasil, por exemplo. Hoje o Brasil virou um distribuidor ao longo da América Latina. Uau, que por legal. exemplo, hoje nós temos alguns clientes que viraram referência em distribuição nos seus nichos na América Latina, porque a partir do momento que eles têm um produto consolidado no Brasil, isso traz muita relevância para a marca deles quando eles vão desenvolver outros mercados fora, né? Principalmente os nossos parceiros do Mercosul aqui, que tem o Brasil como uma referência muito positiva. E hoje temos clientes que começaram a fazer esse movimento e hoje só 30% da receita deles vem do mercado interno, ou seja, ele inverteu a balança. Sim. Ele começou aqui só importando para vender Brasil e hoje ele já exporta direto da China para esses países. Então trouxe uma visão de negócio que talvez ele nunca teria se ele não começasse a importar e tivesse, eu vou exportar porque vieram me chamar, vamos ver o que vai acontecer. E acreditou nisso. E aí chegou nesse nível de internacionalização, onde tem empresas fora e fez um centro de distribuição na China para atender essas empresas diretamente. Então hoje ele vende para o Chile, para El Salvador, para o Peru, diretamente da China. A mercadoria não passa nem pelo Brasil mais. A grande parte da receita dele hoje está fora, porque ele um dia teve esse momento, cara, eu vou começar a olhar para fora de uma maneira diferente. E driblou o concorrente dele aqui. Eu acho que ele driblou ali, ele deu a volta também por ele mesmo, né? Porque é muita crença limitante para as pessoas ir para fora. Sim. Né? É muito complexo, ou até mesmo com justificativas de que o Brasil ele é muito grande. Sim. E sim, ele é muito grande. Mas tu não abre uma empresa para não ganhar grana. Com certeza. Né? E às vezes esse dinheiro é muito mais rápido, mais fácil fazer fora. Poucas as empresas estão fazendo esses trâmites. E até tem alguns clientes nossos que eles estão estão expandindo de forma rápida para a América Latina. E o Paraguai é um desses lugares. Existe algum benefício lá? E outra questão, o Paraguai ele incomoda muito vocês? Não incomoda. Eu digo por questão dos produtos, né? Dos atravessadores, enfim. Eu penso que isso ele acaba incomodando talvez mais alguns varejistas menores ou principalmente produtos de marca, né? Porque aqui eu não posso hoje importar produtos de marca. A gente até recebe algumas consultas de empresas que querem, eu quero importar, cara, um lote grande de iPhones. Eu não posso vender iPhone. Só a Apple pode vender iPhone aqui no Brasil legalmente. Sim. Então eu não posso hoje comprar e revender Apple. Eu não posso comprar e revender Nike. Eu não posso comprar e revender marcas grandes. Se essas marcas já têm aqui uma marca que já é de referência, ela não permite que outras empresas vendam a não ser por ela mesma. Então as marcas grandes elas que distribuem os próprios produtos para os varejos menores, mas eu não posso importar diretamente para revender esses produtos. Entendi. Então não tem como pular essa etapa. Então a questão do Paraguai nesse tipo de produto, ela acaba sendo informal. E aí acaba não afetando o mercado justamente porque é uma competição informal. Agora sim, o Paraguai hoje ele tem sido uma alternativa para várias empresas, principalmente indústrias, porque ele atrai indústrias, ele quer indústrias no seu país. E ele incentiva de que forma? Diminuindo os impostos, primeiro, praticamente dando terreno para que você possa construir a sua fábrica lá, e permite que hoje, por exemplo, o nome da operação se chama Maquila. Ela basicamente ela permite que eu traga o produto para o Brasil, uma matéria-prima, mande para o Paraguai para fabricar e retorne com o produto pronto. Então eu consigo fazer essa triangulação de operação e isso me traz uma vantagem tributária,
porque o produto foi feito no Paraguai. Ou seja, eu não tenho impostos daí na entrada dele aqui no Brasil. Se eu importo diretamente da China, dos Estados Unidos, eu pago impostos de importação, imposto de IPI, que é o PIS, COFINS. Quando eu tenho isso diretamente do Paraguai por essa operação Maquila, eu tenho um pequeno imposto que eu pago para o Paraguai, que é 1 a 3%, e quando ele entra no Brasil eu não tenho imposto. Então hoje muitas empresas têm aberto fábricas no Paraguai, terceirizado grande parte de suas produções lá, porque o Paraguai tem se posicionado para atrair indústrias. E o Paraguai tem, além de todo esse benefício, ele tem uma energia muito barata e um custo de vida também que atrai muitas pessoas. Então existem muitos brasileiros migrando para o Paraguai para empreender, de fato, porque o Paraguai está buscando isso dessas empresas. E hoje existem muitas empresas da nossa região, daqui de Santa Catarina ou do Sul, que botam operações lá e começam a crescer justamente por causa desse incentivo do Paraguai em relação às indústrias daqui. Eles querem que as nossas indústrias vão para lá. E vocês fazem esse estudo também para lá? Fazemos diretamente. Hoje nós temos hoje um ecossistema que nos permite trabalhar com vários parceiros e consultorias muito próximas que podem nos ajudar em todos os aspectos tributários, encontrar qual é a melhor possibilidade para poder colocar uma empresa, qual país, se eu quero abrir uma empresa no país para poder vender para os Estados Unidos, qual que é a melhor empresa, qual que é o melhor país para eu abrir essa empresa, quanto que eu vou receber, quanto que eu pago de imposto. A gente hoje consegue trabalhar com esse projeto de expansão internacional, vamos dizer assim, de empresas offshore, que hoje é um termo que está sendo bem aberto, né? As pessoas estão cada vez conhecendo isso mais e buscando alternativas para justamente trazer segurança para as receitas, né? Então eu tenho receita no Brasil, eu tenho receita fora, eu tenho receita em outros países que me dão uma segurança financeira melhor por conta de impostos, às vezes, por conta de deixar esse dinheiro em dólar. E quando a gente faz esse projeto para uma empresa que quer começar a expandir, a primeira questão que vem é assim, pô, será que isso é para mim? Eu vou ter uma empresa fora. Para você ter uma ideia, hoje abrir uma empresa no Uruguai ou abrir uma empresa em Hong Kong, que são os lugares hoje que a galera mais abre empresa, ou em Delaware, nos Estados Unidos, cara, você vai pagar mais ou menos $2.000 para abrir uma empresa lá. E vai pagar talvez $1.000 para manter ela num ano. Então, vamos lá, $3.000 eu já tenho uma operação rodando em outro país para emitir as faturas, para receber dinheiro com conta em banco, com esse custo. $3.000? Para abrir e manter uma empresa por um ano. Por ano. Acho que era mais caro, cara. Não, você consegue hoje manter uma operação básica dessa forma. Obviamente, quanto mais você tiver necessidade, mais isso vai também te necessitar custos, talvez pessoas e tudo mais. Mas o primeiro passo, abrir uma empresa fora para receber dinheiro de mercadoria que você vende para outro país, deixá-la vinculada à tua empresa, deixar esse dinheiro em alguma empresa fora, ele vai te custar isso. Então, se você tem, às vezes, um pedido de fora no ano, já valeu a pena, já paga. Então, essa questão até do que tu trouxe no começo, de parecer um bicho de 7 cabeças, esse também é um outro assunto que acontece isso, porque a gente não tem muito contato, e parece que é só as grandes empresas que podem ter empresas fora, né? Então, quando a gente chega mais perto e olha, tu vê que existe muita alternativa para a gente poder internacionalizar, e é muito mais acessível do que parece. E que engraçado, que então a estratégia para importar ou exportar, enfim, é uma estratégia de expansão que pode ser super agressiva para a empresa, né? Com certeza, pode ser um divisor de águas. Pode ser existir um antes, e geralmente tá? É um antes e depois de importação. Quando a empresa decide entrar, ela vê, cara, demorei para fazer isso. Sim. Geralmente é o que acontece. Quando a gente pensou em abrir negócios lá, só que só abria sedes lá por causa das tecnologias. Que, até hoje, né, a gente conversa com alguns empresários que têm as suas sedes lá. Parece que na Califórnia ainda, por algum motivo,
por mais que existem uns boatos de que a Califórnia isso e aquilo, existe muita grana lá. Sim. E o pessoal está investindo muito em tecnologia lá. Muito. Surgiu uma startup, a gente está mais ou menos em 2000 e o que aconteceu naquele boom das tecnologias, diz que lá o pessoal tá com grana para investir em startups, né? Ainda mais se tiver IA no meio. Sim. Daí a gente chegou, na primeira tecnologia que a gente fez, a gente chegou a cogitar, não, vamos fazer o seguinte, vamos abrir fora, porque vai dar uma visão estratégica melhor para a tecnologia. Uhum. Porque a gente ficou com um receio de que as pessoas olhassem para a tecnologia e falassem, tecnologia do Brasil? Entendi. É tipo nós comprando tecnologia da Guiana aqui, né? Entendeu? Sim. Então a gente ficou com esse receio e a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos para fora. Mas daí, por não entender, por achar que é um bicho de 7 cabeças, daí a gente vai tentando se conformar com algumas desculpas, né? Sim. Daí que não, o Brasil é grande, não é pra mim. Não é pra mim. Não, tem muito mercado aqui pra gente atacar. E blá, 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 blá. Até que uma pessoa falou pra nós, cara, às vezes é mais fácil vender pra fora que vender pro Nordeste, por exemplo. Sim. Nós que estamos aqui no Sul. E vice-versa, né? E vice-versa. Eles lá em cima vender pra nós, que às vezes é mais complexo do que trazer de fora. Né? E essas visões, assim, eu acho fantásticas porque... E levar isso pro mercado, que, cara, as pessoas... às vezes estão com as empresas extremamente não tá indo bem, o modelo de negócio não tá bom. Sim. Os produtos que eram, e isso eu acho que é uma das coisas que eu acho legal do que vocês fazem, esse estudo de mercado, porque muitas das empresas fecham por não inovar nos produtos. Sim. Varejo, quer ver varejo, que o produto começa a perder margem, ele é estrangulado pelo mercado. E o dono não toma posição nenhuma, cara. Uhum. De falar assim, vou pegar a Englobal, vamos pra China, vou investir uma grana ali e vou começar a trazer coisas de lá. Inovar, trazer produto novo. Sim. Entende? E isso é uma das coisas que depois de um tempo, quando a gente conversa com muito empresário, eu vi que a maioria dos que tem sucesso realmente começaram esses movimentos de olhar para fora, olhar tendências, buscar esses mercados aí específicos, né? Essa questão aqui de estratégias, a gente passou ali de internacionalização, de culto, porque vocês têm hoje uma operação, essa operação é focada em ajudar essas empresas, só que é muito difícil, é um serviço muito difícil, uhum. Né? E vocês têm um time já consideravelmente grande. Como vocês fazem para que esse time entre nessa sinergia e não caia nesse desgaste que é esse mercado de Comex, sabe? Vocês têm alguns rituais? Como que vocês trabalham? Eu sei que hoje o Omar estava lá com vocês, né? Sim, comentou ali. Fizemos o nosso kickoff para botar todo mundo na mesma página, né? Acho que essa transparência e essa comunicação, elas são extremamente importantes. E a gente é transparente com o time sobre os desafios também, no dia a dia. Sabemos que é estressante, sabemos que vai incomodar algumas coisas, sabemos que às vezes vamos ter que virar à noite para poder falar com fornecedores na China. Nesse momento agora estamos em feriado chinês. O feriado do Ano Novo da China, ele fica praticamente um mês parado, a China. Então, diferente do que é o Brasil, que a gente tem o nosso Ano Novo ditado ali no dezembro para janeiro, a China ela tem um calendário lunar. Então, o festival de Ano Novo deles acontece de acordo com o calendário lunar. E ele é um desafio para nós lidar com isso, porque ele foge totalmente do nosso calendário brasileiro. E eu estou falando isso porque eu acho que converge com a questão dessas estresse, desse dinamismo do mercado nesse momento que a gente está vivendo agora, porque isso requer muito planejamento nosso em dezembro e começo de janeiro, que não é o cultural já brasileiro.
né? Enquanto várias empresas estão num ritmo já desacelerado em dezembro, começa o janeiro daquele jeito, a gente hoje mesmo estava comentando, cara, praticamente não terminou 2024. Sim. Agora que vai terminar, porque Sim. dá essa pausa aí de mais ou menos umas 2 semanas na China, Sim. que não sai nada. O país para, praticamente. Uhum. Então a gente tem que se adequar com o planejamento muito antes. Obviamente que isso para nós é a rotina. Uhum. E quando a gente trabalha isso, por exemplo, com o mercado aqui no Brasil, com os clientes que têm que fazer isso, gera esse estresse, né? Vamos dizer assim, para adequar essa agenda, essas aprovações, esses pedidos antecipados, para garantir que a gente não tem estresse agora. Né? Então, a comunicação interna da empresa, ela vai nessas coisas assim que são desde essas diferenças de calendário que a gente já tem, né? Previsões, tudo mais, até justamente deixar as pessoas muito conscientes de quais são os nossos objetivos, quais são os nossos propósitos, o que a gente quer como empresa, para onde a gente está fazendo, para onde a gente está indo. A gente não está se incomodando fazendo isso aqui só por isso, não. Temos um processo a seguir. Então, a gente tenta buscar uma transparência muito grande com toda a equipe, né? Fazer rituais que nos ajudem a fazer esse acompanhamento e deixem a equipe também muito transparente em poder trazer e ser acolhida com essas dificuldades, com essas dores, com esses desafios. Ter uma equipe muito próxima, né? Muito unida e principalmente muito madura. Acho que esse é o nosso desafio, é manter a equipe com essa cabeça, né, com esse mindset. Nós temos uma responsabilidade muito grande hoje quando a gente trabalha com os nossos clientes, porque, cara, a gente já teve histórias de cliente que vendeu carro, vendeu casa para investir no sonho. E aí, quando eu levo essa responsabilidade para a equipe, traz esse significado e o melhor ver que deu certo e o cara conseguiu recuperar e tudo mais, isso traz um propósito muito legal para a gente. O pessoal, a win, né? Exato. Existe muito isso. Nós tivemos clientes que o cara ele ligou para a gente, mandou foto e falou, cara, a mercadoria que vocês trouxeram, que veio hoje pra gente, vai fazer com que a gente não feche esse ano. Ah, que legal. Então, sabe, aí manda foto, o pessoal, todo mundo recebendo aquela mercadoria, e é legal quando a gente recebe isso de forma espontânea dos clientes, porque primeiro valida que a gente está próximo e consegue fazer essa entrega de valor e mostra esse significado que por trás daquela documentação, por trás daquela burocracia, aquela dificuldade, cara, tem um sonho ali do empreendedor. A gente está, de alguma forma, afetando a vida das pessoas positivamente. O nosso desafio é trazer essa visão para as pessoas, trazer o impacto do trabalho delas ali. Porque quando a gente faz importação, a gente está permitindo e dando acesso a produtos de qualidade e, consequentemente, impactando em qualidade de vida das pessoas que vão ter acesso a esses produtos, né, de alguma forma. Então, se a gente fizer um atalho, o nosso trabalho melhora a qualidade de vida das pessoas, quando elas têm acesso a produtos de melhor qualidade por conta do nosso trabalho. Perfeito. Então, ressignificar esses processos e tirar um pouco dessa questão fria e seca de papel, Receita Federal, sistema, é talvez um dos nossos rituais mais importantes que a gente tenta sempre renovar porque não são só documentos, não são só processos, são sonhos, né? E a gente está ali trabalhando também com os nossos próprios sonhos, né? Sim. E a nossa missão é conectar esses sonhos das pessoas, os sonhos da empresa e fazer isso convergir aí para um ambiente que faça as coisas acontecerem. Perfeito. Apesar das dificuldades. Tu comentou a verdade, a gente conversa. Tu nunca falou de Receita Federal, né? E é uma coisa que eu acho que eu pensaria antes de importar. Eu falaria, cara, não vou mexer com a Receita, né? Não, deixa quieto. Sim. Eu anotei aqui que tu começou a falar a senioridade do time. Geralmente são times formados, acho que é o pessoal que trabalha, ou vocês conseguem trazer um híbrido disso, ou não, tem que ter
a formação em comércio exterior. Tem algum órgão que regulamenta isso? Bom, hoje a classe não tem uma regulamentação profissional, mas a Receita Federal é quem tange todas as operações de comércio exterior. Ela é responsável. Então, quando falamos de Receita, realmente é isso. A Receita está todo dia ali com a gente. E a gente garantir a conformidade disso, por isso é tanta burocracia. A gente precisa garantir que o processo esteja conforme, para que a fiscalização da Receita também esteja conforme, para que a gente consiga fazer o bom andamento do processo. Sobre o perfil das pessoas, ele depende muito do momento do que a gente está precisando, né? Hoje a gente tem uma equipe que já tem pessoas plenas e sênior. A gente hoje tem o desafio de tentar formar nossa mão de obra. Então a gente, a partir de 2025, quer trazer pessoas mais de começo de carreira e ajudar a formar elas para que a gente possa ter dentro de casa uma espécie de universidade, né? Porque o desafio da mão de obra hoje é muito grande para todas as áreas. Para a área de comércio exterior, ainda mais, porque é uma área que cada vez forma menos profissionais. E então eu não posso hoje depender exclusivamente de profissionais de comércio exterior. Eu preciso diversificar um pouco, ampliar um pouco essa minha atração e meu recrutamento. Então, hoje a nossa equipe ela é praticamente plena e sênior. Basicamente, a gente tem pessoas com experiência já, alguns que se formaram em concorrentes, alguns nossos, mas a nossa busca hoje é para desenvolver nossa própria mão de obra e ter esse híbrido. Hoje. Ter novos Rafaéis lá dentro. Ter novos Rafaéis, exatamente. E foi algo que a gente sempre fez, só que às vezes no momento da empresa e a velocidade de crescimento, ela não comporta ter essas pessoas. Então a gente vai equilibrando ao longo da jornada. Sim, e é natural, né? Natural. Que as empresas façam um efeito contrário, né? Porque a gente cresce, tu vai botando jeito de qualquer jeito. Sim. E aí, como a gente trabalha com um serviço, 1 mais 1 é 2, gente. E o 2, ele é estresse operacional. Então, vai acontecer, entendeu? Então, é legal essa preocupação. Só que, obviamente, a gente passou por essa discussão já outras vezes. E cara, é bom ter gente boa, né? Sim. É bom demais ter gente boa trabalhando contigo. Entende? Só que é caro. Exatamente. Tipo o rapaz que veio aqui, que vocês contrataram agora, como que é o nome? O Jorge. Nossa. Tu sente na pessoa que é outra maturidade. Sim. É outra conversa. É outra conversa, super estável, tava ali, tinha recém-entrado, conhecimento. Seguro, né? Exatamente, seguro. Não precisa gritar. Não precisa provar nada para ninguém, né? Exatamente, perfeito. Exato. Perfeito. Então, a gente passou por essa também de discutir quais seriam. Só que o nosso mercado, o de vocês também, né? Porque eu acho que a pessoa pode ter um computador e pode falar que tem uma empresa de e-commerce. Sim. Como vocês lidam com isso? Assim, geralmente são coisas que não se sustentam tanto. Sim, perfeito. Então, acho que a nossa marca, nossas referências, os nossos clientes falam por nós, nesse sentido. Então, não é algo que nos incomoda nesse ponto. Então, eu entendo que existe e eu entendo que, às vezes, essas pessoas usam o nosso serviço para terceirizar coisas próprias, entende? Eles dizem que são a empresa, mas, na verdade, querem que a gente faça dizendo que são eles. Entende? Sim. E ele vende com uma roupagem diferente. Nossa, daí como se fosse um white label, talvez, sabe? Mas a gente não trabalha dessa forma. A gente preza muito pela transparência, até porque prestador de serviço, né, Edu, vem de promessa, né? Sim. Até que a gente consiga mostrar o resultado, para nós o resultado é chegar o produto para o cliente, a gente está vendendo uma promessa. E essa promessa ela precisa estar envolvida em confiança. Então a gente vende confiança, no fim das contas. E para vender confiança eu preciso
ter muita transparência, principalmente lidando com o dinheiro do cliente. Então hoje, cara, tem um cliente que eu preciso que ele me pague 500 mil, 600 mil, 700 mil reais para eu fechar um câmbio para ele fazer um pagamento de uma parcela. Cara, se eu não deixo claro para onde vai esse dinheiro, o que é esse cálculo, da onde que foi, o que vai ser, e para ele a conta tem que bater, cara, eu não consigo trabalhar. Então, para nós, a transparência, ela é essencial desde o início, desde o momento que tu demonstrou que quer importar, até eu te dizer, cara, isso aqui não vai dar certo. Por isso. Vou ser bem transparente. Então a gente não vende ilusão, a gente vende a realidade. Eu penso que a gente acaba se destacando positivamente de uma certa forma, porque a gente tenta não entrar nesses hypes, às vezes, que tem de mercado, de pessoas, às vezes, em rede social, que quer vender um milagre, da pessoa ficar rica da noite pro dia. Isso também tem com a importação. Sim. Que vende dizendo que a importação é o caminho. Cara, é fácil tu vender isso aqui. 3 passos para importar. Isso, tem esse produto e 3 passos para vender. e às vezes até clientes nossos são impactados com esse tipo de conteúdo, e quando vem até nós, de uma forma, a gente tenta mostrar que não é bem assim, né? A forma que eles estão atraindo clientes não é totalmente honesta, e a gente tenta mostrar esses problemas. Isso às vezes pode nos fazer perder clientes, mas os que ficam com a gente entendem de verdade o que a gente está apresentando e confiam no nosso trabalho, a gente tem uma parceria. E aí, tendo essa parceria, essa confiança mútua, a tendência é que a parceria seja de longo prazo e a gente cresça junto. Eu acho que isso é perfeito que tu colocou. E existe uma questão bem importante, que perde o cliente, mas o cliente vai dar uma volta. Sim. E em algum momento vai esbarrar contigo de novo. Acontece. Por 2 motivos. Porque, primeiro, não se sustenta uma empresa de serviço por muito tempo se tu não inovar. Ou a pessoa começa a querer pegar muitos clientes, e daí vai perder todos os clientes, vai dar BO, vai ir lá trabalhar para a Global, porque tem que... Então, o jogo do serviço, ele é muito complexo. Muito. Né? De tu manter qualidade, de tu evoluir. Tu tem que ter jogo... o que eu falo assim, eu falo pro pessoal, cara, vai até onde o friozinho da barriga aguenta. Porque depois dali, cara, tu vai começar a ter problema. Até ter operações saudáveis. Sim. E aí entra a questão, eu gosto de conversar com empresas que têm serviços também. Sim. O pessoal fala assim, mas serviço é muito bom e não sei o que, ganha muita grana. Caraca, então quer dizer que vocês cobram tanto? Nossa, vai ver na linha final. O custo também é muito alto, né? O custo é muito alto. O custo com pessoas é muito alto. E o risco é muito alto. Também. Né? Porque a gente não consegue reduzir os nossos custos fixos na mesma velocidade que o faturamento cai. Perfeito. Né? Então aí a gente mesmo não faturando, temos custos, né? Perfeito. O custo se mantém, né? Exatamente. E esse custo come margem do planejamento do ano. Perfeito. Né? Então são várias as coisas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, e essas pequenas crises que acontecem, esses pequenos entrantes de mercado que a gente chama de golfinhos, né? Eles só vão lá, fazem um barulho, faz uma firula ali, e depois vão embora. Acontece. E até teve um convidado nosso que falou, cara, as crises, elas vêm justamente às vezes e limpam esse mercado. Acontece. Né? Então permanecem empresas sérias que estão em prol de desenvolver coisas boas pro ICP, pro público final. É tipo o que eu estava até mostrando ali, cara, que a gente torrou uma grana investindo na IA. Por quê? Porque, cara, a gente encontrou uma dor que a gente ficava bravo com aquela dor, e a gente precisava inovar para resolver aquilo ali. Precisava resolver. E a gente falou, cara, vamos botar a grana na frente. Daí até o pessoal, a gente teve algumas discussões, né, aqui dentro sobre isso. Eu falei, cara, vou construir agora a minha casa. Ele disse, por que não construiu ainda a tua casa? Eu falei, porque tá lá na Auro o dinheiro. Eu falei, tá lá na... tá lá na tecnologia, tá lá na outra, tá na cadeira que tu tá sentado aí, ó.
Por isso? Tá, por isso que eu não construí minha casa ainda. Entende? Então, eu acho muito legal essa sinergia entre empresas que têm esse propósito de serviço, assim, mas que buscam sempre inovar, sabe? Sim. E ainda vou trazer alguns produtos com vocês. Cara, você falou agora de inovar. Em 2008, quando nasceu a Englobal, era somente desenvolvimento de produto. Era só isso. Desenvolvimento. Que era buscar os produtos para importar. Os componentes tu quer importar uma caneca. Uhum. Eu vou lá e vou achar quem vende essa caneca. Perfeito. Esse era o trabalho da Englobal em 2008. Só isso. Só vou te dizer, ó, esse aqui é o fornecedor, esse aqui é o e-mail. Cara, é isso. Só isso que a gente fazia. A gente teve que justamente ir inovando e avançando a nossa cadeia para poder ter mais serviços para continuar relevante dentro do nosso mercado. E a gente vê que isso vai continuar. A gente vai ter que cada vez aumentar a nossa atividade para adquirir a mais ainda relevância para continuar nesse mercado. Porque hoje, eu vou dizer, né, a grande parte que a gente trabalha com os clientes é o aspecto tributário. Hoje o tributário é a grande conta que é feita quando a gente fala de importação e exportação, tanto para comprar quanto para vender. Porque cada estado tem uma forma de tratar a minha venda, se eu tenho cliente no estado X, eu tenho uma alíquota, se eu tenho outro, ele tem outra, se eu importo para São Paulo para vender para o Paraná é uma, se eu importo para Santa Catarina para vender é outra. Então eu preciso fazer toda essa engenharia para entender onde está o cliente do meu cliente, para apontar para ele como importar melhor. No fim das contas, hoje, a parte da importação, ela é a última ponta que eu vou decidir. Legal. É o último cereja. Sim. É o menos, não é o menos relevante, mas é o que menos dá trabalho porque já é o nosso dia a dia. Sim. Todo o extra, que é essa venda, parte tributária e tudo mais, é isso que vai fazer a diferença lá na última linha. Sim. Que vai fazer o cara fazer a importação ou não. O e-commerce tem regras específicas para venda e isso é muito complexo. Então a nossa atuação vai até isso hoje, até ajudar o nosso cliente a distribuir no e-commerce que ele está vendendo. Pô, a gente tem clientes hoje que os produtos deles são top 1 na Amazon no Brasil. Os caras começam agora a fazer uma operação no Nordeste por solicitação da Amazon. Tipo, cara, preciso do teu produto lá. E o cara abriu uma filial no Espírito Santo porque a Amazon falou que precisava do produto dele para vender lá. E hoje o Nordeste faz parte do 40% do faturamento do cara. Caraca. Porque ele fez esse movimento do e-commerce por uma solicitação da Amazon. Sim. Então, assim, a gente ajudou o cliente até, cara, abrir essa filial no Espírito Santo, entender como é que isso se comporta lá. Como a logística ia funcionar. Então, começamos lá, 2008, aquele 2008 não se manteve por 2 anos, né? E tu falou de crise, cara, 2008 foi o ano da crise. Sim. Então a Englobal nasceu na crise já. Então as crises que acontecem, elas vão fazer parte, são ciclos. E realmente a gente percebe que cada ciclo tira também concorrente, nos dá esses desafios que quando a gente supera, a gente sabe que a crise vai passar. Em algum momento, todo momento a crise passa. Sim. Isso aconteceu, né, ao longo da história e todo momento a gente tem isso. Perfeito. E quanto mais sólido a gente tem a base, mais preparado a gente está para o pós-crise. O Covid foi a última grande que apareceu, né? A gente não demitiu ninguém no Covid, não precisou demitir ninguém. A gente escolheu manter as pessoas como a base, tiramos os custos que a gente podia, mantivemos as pessoas. Tivemos um crescimento nos anos depois, porque a gente já estava com uma equipe ali, né? E tivemos um crescimento muito grande. Sim. Que até hoje a gente está trabalhando esse crescimento e quer cada vez mais. Enfim, são esses cenários e essa base que a gente tenta construir ao longo de 16 anos que nos diferenciam dessas outras empresas que não se sustentam. Então acho que montar isso é a nossa confiança, é o nosso repertório, é a nossa
é a nossa marca que traz essa segurança, porque a empresa que está fazendo isso há 16 anos, que conhece isso e vai poder trabalhar dessa maneira transparente, com referências, é o que sustenta no mercado, é o que a gente acredita. Então a gente escolhe fazer dessa forma. Pode ser que não está certo, pode ser que está errado, concorrentes, cara, a gente não olha para isso. A gente olha para o nosso e a gente garante que o nosso seja bem feito. Esse é o nosso negócio. Perfeito. A gente passou pela fase de aqui dentro da empresa de a gente é super jovem, né, como empresa, tu sabe disso. Sim. Vamos crescer, vamos pintar tudo, pega carvão, bota na cara aqui. Guerra, faca na boca aqui, ó. E a gente chegou também hoje numa conclusão que, cara, não. Serviço não. Tecnologia, sim. Educação, sim. Serviço, cara, não. É poucos e bons clientes. E vai dando um passinho. Deu um passinho, tá bom. Deu mais um passo. E todo mundo pergunta, por que vocês nunca franquearam? Porque vocês têm um modelo legal? Porque vocês nunca isso? Porque vocês nunca... Meu amigo, serviço. Não vou fazer isso comigo. Não vou fazer isso com a nossa marca. A gente já teve muito problema disso no início. De ter muito cliente. E a gente encontra diversos problemas. E quando esses problemas acontecem, gera muito ruído no mercado, né? E esse ruído, nessa quantidade de cliente que a gente teve, foi controlado. Mas quando é uma quantidade, quando é uma quantidade de cliente muito grande, que é o que expansões aceleradas fazem, aí já é muito mais difícil conter esses ruídos, né? E a gente teve isso para nós muito claro na nossa cabeça, não. Entendemos. É aquele negócio, né? A gente cresceu de forma acelerada, a gente estabilizou, a gente caiu, a gente teve uma crise de identidade, vocês atendem a hamburgueria? Atendemos. Vocês atendem indústria? Atendemos também. Atendem empresa B2B? Atendemos também. Então a gente teve essa crise de identidade até que a gente falou, não, peraí, gente, a gente tá errando como empresa. Vamos botar a bunda na cadeira e vamos fazer a tarefa de casa. Daí a gente falou, peraí, o que a gente é bom? Cara, a gente é bom em B2B. É o nosso core business, é o que eu vivi a minha vida inteira. Sim. Então é aqui que a gente se reencontrou. E aí, coincidentemente, as tecnologias vieram, a Aura, GoFi, daí a gente começou a conseguir até com que as tecnologias fluíssem melhor. Perfeito. Porque a gente entendia o que a gente queria ali. O que tu vê de visão de futuro para esse mercado? A gente sabe que a gente tem aí um cenário, não sei o número exato, mas imagino que 45%, 47% China, 11%, 10% Estados Unidos. Então a gente tem uma balança pendendo muito forte para a China. Tem o Mercosul muito forte também, né? A Argentina, nosso parceiro comercial também muito forte, Uruguai, também tem pesos, Paraguai, né? Também que a gente comentou, são países muito, muito relevantes aqui também perto. E o que tu vê desse mercado de comércio exterior? Bom, pensando em futuro, a tendência, o que os países hoje estão buscando, depois da pandemia, depois do que a gente teve, é tentar manter a sua cadeia de suprimentos perto, porque a pandemia trouxe essas rupturas de depender somente de um país, por exemplo, que era o que o mundo inteiro estava fazendo, dependendo da China. A tendência é descentralizar. A própria China está fazendo isso. O movimento da China é tirar algumas fábricas da própria China, levar essas produções para outros países. Então, por exemplo, algum tipo de commodity a China já deixou na África. Metal, aço, produtos que são mais comoditizados, ela já vai montar plantas na África. Vietnã, Tailândia, são países... Índia está muito forte também. São talvez as próximas origens mais comuns do que a gente vê de importação. A China está se posicionando politicamente também como um país de inovação. Então eu vejo que a China não vai mais querer ser a indústria do mundo.
ela vai buscar ser a indústria de tecnologia, ela vai querer valor agregado. Então, produtos de volume com pouco valor não devem mais vir da China nos próximos anos. Aí é entender quais os países que vão pegar esses produtos e essas produções. Essa questão do comportamento também de trazer a produção para perto, isso é uma tendência que a gente vê globalmente, próprios Estados Unidos tentando trazer muita coisa de volta para industrializar internamente, bloqueando algumas coisas de serem exportadas para utilizar na indústria nacional, trazendo produções para perto como no México e países da América Central, é o que a gente deve ver de comportamento. A China, a tendência dela é expandir cada vez mais, ela tem uma demanda interna muito alta, então ele é um país muito grande também, mesmo assim é o maior exportador. Né? Ela tem uma demanda interna absurda, grande parte da sua produção já é pela demanda interna, mas eu penso que a gente deve nos próximos anos observar uma mudança de cenário em relação a essa descentralização da produção de alguns itens e justamente por contas de políticas e sanções, isso deve começar a descentralizar e eu acho que isso é uma grande oportunidade para o Brasil, de poder reforçar, fortalecer a nossa indústria. Acho que isso são pontos importantes que podem acontecer, que vão depender obviamente de algumas coisas, mas são tendências que já são observáveis. E o Mercosul, né? Tentar trazer coisas para o Mercosul. Politicamente o Brasil faz parte do BRICS, então o Brasil é um parceiro muito forte tanto da China, quanto da Índia, quanto da Rússia. A tendência é que os BRICS também expandam como força de bloco econômico. E o Brasil hoje, o maior parceiro comercial do Brasil é a China, principalmente na exportação. Então o Brasil exporta muito alimento para a China, principalmente, alimento e minério de ferro. Então isso é o que hoje tange a nossa balança comercial, basicamente é isso. Eu imagino que essa tendência ela vai continuar na exportação, na parceria do Brasil com a China isso também deve acontecer, mas a gente deve observar alguns comportamentos de países emergentes, como eu tinha comentado antes, que são Índia, que são Tailândia, que são Vietnã, que são outros países próximos ali da China, que vão acabar suprindo o que a China não vai querer produzir no curto prazo, no médio prazo, curto e médio prazo. Então são países que hoje a gente já está observando para desenvolver fornecedores, não só na China, porque a gente já está vendo que a questão de custo hoje da China, a custo de produção, custo de mão de obra, que era a grande vantagem da China, já não é mais tão baixo. E isso pega diretamente no custo. E o próprio governo e a estrutura política do governo, ela molda um pouco do que o país espera. Então, a gente vê hoje um país muito mais se fortalecendo para conhecimento, tecnologia e valor agregado. A gente deve observar esse posicionamento para frente, o que deixa commodities e produtos de baixo valor para outros países subdesenvolvidos que não sejam a China. Perfeito. Então, acho que essa é a tendência e a gente já está buscando esses outros países porque é aquela questão de quem chega primeiro bebe água limpa. Sim. Né? Então estamos nesse movimento nesse momento, principalmente com Índia e Vietnã. São os dois países que mais a gente tem acompanhado a parte de produção de commodities. A Índia, disparadamente, eu acho que ainda à frente de Vietnã é o próximo, né? Sim. Depende muito do nicho, assim, mas geralmente a Índia... Existem nichos que Vietnã é mais forte. Tem alguns tipos de máquina também, que são mais... A Índia é volume, muito volume. O Vietnã, algumas coisas um pouco mais desenvolvidas, assim. Eu vi um pessoal comentando que eles trariam para os Estados Unidos algumas produções, né? Eles falam, os Estados Unidos vai parar e não vai cortar tudo que é tipo de relação com a China ou qualquer país que fosse parceiro da China também, mas eu acho, a minha opinião é que eu achava muito difícil, porque os Estados Unidos
passou a época da mão de obra ali. Sim. O pessoal não vai mais querer voltar para a fábrica, então acho que os Estados Unidos encarariam uma dificuldade muito grande nesse quesito mão de obra, né? Principalmente com a política de deportar imigrantes, que seriam talvez as pessoas que pegariam essa mão de obra. Perfeito, né? perfeito. Né? Então acho pouco provável. Hoje a corrente comércio que a gente fala, que é a movimentação de cargas ao longo do mundo, ela é praticamente 70%, 75% China e Estados Unidos. Uhum. É o maior volume de movimentação. E entre as duas, qual que é a porcentagem, tu sabe dizer? A China hoje, ela tem, entre os dois diretos, né? Não sei quanto que é de cada um, tá. mas a maior parte é China, de exportação. Uhum. Então a China hoje tem praticamente, cara, talvez 50% de todo o comércio do mundo é exportação da China e Estados Unidos. Sim. O Brasil hoje tem representação de 4,5%. Sim. É muito pouco. Pouquíssimo. Tem muito espaço ainda para a gente atuar, sabe? Mas aí entra aquela questão que eu já comentei também, da gente parar eu acho que é muita mentalidade, né? De sermos colonizados e não colonizadores. Sim, então a gente tem muito essa mentalidade de sempre ter que comprar de fora e nunca poder produzir internamente. Sim. E aí entra outra questão também que eu acho os Estados Unidos tinham muito esse movimento de valor agregado, uhum. né? Que é eles isso, né? E agora a gente vê, cara, a China em valor agregado tá louco, cara. Não, hoje eles produzem a própria tecnologia, né? Que por um lado eu achei legal, né? Porque a BYD, ela chegou e falou assim, ó, dá pra produzir carro bom e barato, tá aqui, ó. Sim. E assim, a BYD é uma das marcas, né? Uhum. A China hoje tem mais de 80 marcas de carro elétrico. Sim. Internas. Uau. Aqui a gente vê, os que chegam aqui é 5. Sim. Talvez, se a gente contar. Sim. Mas internamente a parte de carro elétrico na China, isso também é uma coisa legal da visita na China, é você ver que o grande centro da China, as grandes cidades hoje, mais de 80% da frota é elétrica, já. E você vê isso pelas placas, porque as placas elas são verdes. Então a gente consegue ver. E o que é o mais engraçado? É um trânsito caótico silencioso. Porque são carros elétricos. Isso é muito louco. Sem louco. O caos não tem motor, não tem barulho, não tem fumaça. Sem o caos de Índia. A Índia ela já é o oposto, né? É o outro oposto. Então hoje, indo na China, você consegue ter essa visão de que, cara, carro elétrico não é o futuro. Já é o passado praticamente. Os caras já passaram dessa fase, assim. E tem regulações de cidades na China que se você não tem um carro elétrico, você tem que pagar mais de imposto. Eles não diminuíram só o imposto, eles aumentaram de quem também não tem carro elétrico. Legal. Então eles fizeram essa mudança que é nítido você ir lá e ver, e é cultural, né? Então a tendência é que para os outros países também cheguem essas referências como qualidade, né? E a China realmente é uma referência porque ela conseguiu fazer as baterias, que é o grande desafio do carro elétrico, né? Perfeito. A produção de baterias. E depois que ela dominou isso, o carro foi fácil fazer. Tanto que, se eu não me engano, a BYD, ela era produtora de baterias, né? Sim. Primeiro. Depois que ela foi para a questão dos carros. Exatamente. Então foi fácil produzir o carro depois tu ter a bateria. Que era o principal problema da produção produtiva. Exato. Legal. Rafa, gratidão por ter conversado, ter aceitado esse bate-papo aí com nós. Admiro demais a forma com que vocês tocam a empresa, a forma com que tu olha para processos, essa maturidade que vocês têm de, cara, não é a qualquer custo as coisas. Perfeito. A gente combina muito nisso, eu acredito muito em esses valores corajosamente éticos. Se for para fechar alguma coisa, tem que ser transparente, tem que ser sincero. Então, parabéns pela empresa e gratidão por ter aceito o convite. Cara, agradeço muito de novo, muito honrado de estar aqui trocando essa ideia e essa conversa aí que acho que gerou alguns insights. Perfeito. E espero que a gente faça mais. Perfeito, e que as pessoas entendam que às vezes o crescimento que tu quer na tua empresa não tá aqui dentro, tá lá fora. E tá tudo bem, né? E tá Posso tudo bem. buscar lá perfeito. Vamos buscar lá fora e conseguir tornar as empresas mais competitivas, que esse é tanto o nosso objetivo como estrategistas de marketing, quanto o teu objetivo
com trazer todas essas cadeias de produto e conectar esse mundo lá fora com o nosso Brasil. E assim nós encerramos mais um Apocast. Valeu!